Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai falar sobre o Mighty Ducks, os patos mais radicais dos anos 90. Ah, e com certeza você deve lembrar do pato com cara de Jason dos filmes Sexta-feira 13, que estampava logo dos filmes de uma galerinha do barulho que fazia de tudo para deixar de ser um bando de perdedores, ou então, o desenho animado que os patos guerreiros mais barra pesada de todos os tempos tiveram. Mas será que Mighty Ducks foi muito mais que filmes e desenhos animados? O que essa franquia representou lá nos anos 90? Será que existe até hoje? Bom, se você quer saber tudo isso e muito mais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, volta aqui e vai fazer a lição. Vamos lá, né? Quem jogava Mega Drive ou jogava Super Nintendo lá nos anos 90, vez ou outra, deve ter esbarrado em algum joguinho de hóquei. E mesmo que o esporte fosse praticamente nulo aqui no Brasil, graças aos games, a gente se acostumou com figuras como Mario Lemieux, Mark Messier e, claro, Wayne Gretzky, considerado o Pelé da NHL ou NHL como a gente chamava nos anos 90, a maior liga de hóquei do mundo, e que teve uma explosão de popularidade justamente no final dos anos 80 e início dos anos 90 lá nos Estados Unidos. E foi nesse cenário que surgiram os patos de Anaheim, conhecidos como Mighty Ducks, com aquelas cores e símbolos que deixavam qualquer camiseta ou boné com o estilo diferenciado que todo mundo que era adolescente na época queria ter. E como tudo tem um começo, os patos surgiram com a Disney, já que a empresa estava sempre na crista da onda, estava sempre antenada nas tendências. E foi assim que a empresa do Camundongo lançou em outubro de 1992 uma comédia totalmente baseada no hóquei com o nome The Mighty Ducks, conhecido como Nós Somos os Campeões, quando foi lançado aqui no Brasil. É isso aí, garoto! Ótimo, Charlie! Boa jogada! Pela fã, Charlie, continue dançando, talvez eu te pegue uma gripe. E esse filme é estrelado pelo ator Emílio Esteves, o irmão do Charlie Sheen, vivendo aqui o advogado Gordon Bay, que depois de ser preso por dirigir encharcado na cachaça, é condenado a 500 horas de serviço comunitário, se tornando treinador de um time de hóquei local chamado Distrito 5, e que além de ser composto por crianças, não tem nada de investimento com coisas básicas, como equipamentos e até mesmo um local para treinar. E como todo bom filme de esportes, tanto o Gordon quanto a criançada vão evoluindo, vão se conhecendo e vão se tornando pessoas melhores tanto na vida quanto no jogo. E claro, durante esse processo eles deixam de ser o Distrito 5 e passam a ser o time dos patos. We lost a few games. Tough. That was District 5. Now we're the Ducks. Yeah. And the Ducks are undefeated. All right! Quack. 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 Quack! 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 E essa produção da Disney custou aproximadamente 14 milhões de dólares para ser produzida e rendeu 51 milhões nos cinemas norte-americanos. Tá, vamos dizer que foi bem, mas também nada demais em se tratando de bilheteria. O negócio é que o filme foi um dos grandes sucessos de 1993, quando o assunto é vendas de VHS e também nas transmissões para televisão, se tornando um dos clássicos de filmes com temas esportivos dos anos 90. Bom, e como os executivos da Disney contaram na época, os Mighty Ducks do cinema não foram criados para promover um time da vida real nem nada parecido. Só que, entretanto, todavia, o sucesso
do filme foi essencial para que a Disney abrisse os olhos, vendo que um time na NHL seria muito lucrativo e principalmente chamativo. E além disso, ao fato de que o Michael Eisner era um grande diretor executivo da Disney na época e também um super fã de hóquei, fez com que a empresa do Mickey caísse de cabeça atrás de todas as negociações e concessões necessárias para se criar um time do zero, tendo como objetivo colocar a cidade de Anaheim, na Califórnia, na ensolarada costa oeste no mapa da NHL, apesar do esporte ser bem mais popular nos estados mais frios dos Estados Unidos, por motivos óbvios. E obviamente, Anaheim não foi escolhida por acaso, afinal de contas, a pequena cidade da Califórnia é a sede da Disney original. E aí foi assim que em março de 1993, a Disney apresentou para o mundo a luxuosa arena de Anaheim e também o seu próprio time da NHL, os Mighty Ducks de Anaheim. Right winger number 33, Jeff Thompson. Right winger number 36, Todd Ewan. Being a part of the Mighty Ducks opening ceremony. Join us in just a few minutes for the national anthem and the official start of the Mighty Ducks season. E o time teve uma das melhores estreias de uma equipe novata na liga, terminando assim razoavelmente bem a temporada de 1993-1994 e chegaram a ganhar uma Stanley Cup na temporada de 2006-2007. Enquanto o time seguia relativamente bem na Liga Norte-Americana, a franquia se tornava um sucesso de vendas. Olha, esgotando camisetas, bonés e tudo mais que se possa imaginar que levasse estampado a máscara de goleiro de hóquei com formato de pato, que eu lembro que meus amigos diziam que era a máscara do Patolino cruzado com o Jason da franquia Sexta-feira 13. Olha, e vai dizer que não parece. Mais ou menos. O caso é que nesse meio tempo, o carismático Emílio Esteves e quase toda a criançada do filme original retornaram para mais duas sequências entre 1994 e 1996, chamadas respectivamente D2 The Mighty Ducks e D3 The Mighty Ducks. Os estúdios Walt Disney apresentam Você quer que eu treine a seleção americana? Emílio Esteves e o maior desafio da sua vida: Vamos vencer! transformar um grupo de garotos em verdadeiros heróis. Foi na rede, Luiz! Pela primeira vez na televisão, Nós Somos os Campeões 2. Nesta sexta, 9h40 da noite, na tela de sucesso. Aqui no Brasil, as duas sequências foram lançadas direto em VHS e a galera que distribuiu por aqui jogou certinho, renomeando o segundo filme como D2, Nós Somos os Campeões, e chamando o terceiro filme de D3, Nós Somos os Campeões, sem inventar muita moda. O negócio é que enquanto o segundo filme mais ou menos se pagou, já que ele custou mais ou menos o mesmo tanto do primeiro e rendeu 46 milhões nos cinemas e depois vendeu razoavelmente bem em VHS, o terceiro filme custou o dobro dos dois primeiros e rendeu só 22 milhões de dólares nos cinemas e também não foi muito bem nas vendas de VHS. E isso não foi suficiente para que a Disney tirasse do papel a ideia de fazer um quarto filme encerrando Nós Somos Campeões como uma trilogia. É claro que essa não seria a última vez que a gente iria ver o treinador Gordon Bombay em ação, mas antes de chegar nesse assunto, Mighty Ducks ainda tem muita história para contar. Aliás, eu quero saber, tá gostando desse vídeo? Então vamos lá, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que adorava assistir jogo de hóquei nos anos 90, mesmo sem saber porque eles fechavam porrada no meio do jogo de vez em quando, que tal? E apesar do terceiro filme não ter ido bem de bilheteria, 1996 também seria um ano importante para os patos, graças ao lançamento do desenho animado The Mighty Ducks, The Animated Series, lançado em setembro daquele ano no canal ABC. E como deu para lembrar, aqui a gente não tinha uma versão animada do treinador Gordon e da criançada, e sim um desenho com patos heróicos com o melhor da radicalidade dos anos 90.
E os Super Patos, como ficou conhecido o desenho aqui no Brasil, mostrava as aventuras de um time de hóquei intergaláctico, formado por patos poderosos, obviamente fazendo valer o nome do time da vida real. E a história de origem dessa galera, que por sinal é tão maluca quanto divertida, é contada já no primeiro episódio. Quando o empresário dos patos, o Phil, é interrogado pelo Cleghorn, um capitão da polícia de Anaheim, desconfiado sobre a existência de um time de patos que também pode estar agindo como justiceiros. E o Phil revela que existe um outro universo com um planeta habitado por patos humanoides chamados Pluckworth. E claro, por lá o planeta é gelado e o hóquei é considerado não só um esporte, mas um tipo de religião. E segundo a lenda do desenho, séculos atrás, durante uma invasão feita pelos Saurios, uma raça de répteis inteligentes, um pato chamado Drake Duquesne se tornou o salvador do planeta, liderando a resistência contra tal invasão. E a lenda conta que Duquesne fez isso com uma máscara de goleiro de alta tecnologia que tinha a capacidade de quebrar a camuflagem dos saurianos, o que foi uma virada de jogo para ele e o seu povo. E foi assim que o Duquesne enviou os Saurios para um lugar misterioso chamado Limbo Interdimensional. Acontece que séculos depois tudo ia de boas em Pluckworth, até que os saurianos reaparecem comandados pelo Lord Dragonius e atacam o planeta dos patos de novo. E é claro, se existe invasão, sempre vai existir resistência, e ela surge com o pato Canard Thunderbeak, imposto da máscara que foi do Duquesne, o herói do passado. Eu o encontrei, Wildwing, em uma tumba antiga nas montanhas chamadas Bicos Twin. A máscara. Essa é a máscara de Drake Duquesne. Olha, eu não te disse, Drake Duquesne era mesmo o máximo, não era? Fora, garoto, antes que nos cause problemas. Não. Se você me quiser, meu irmão é parte do acordo. Tá bom, mas você será responsável pela segurança do garoto. E o Canard junta uma galera barra pesada, formada pelo heróico líder Wildwing, que não por acaso é o mascote do time da vida real, o seu irmão mais novo, o Nosedive, um excelente piloto e o mais imaturo dos Super Patos, servindo obviamente como alívio cômico do desenho, também o estiloso Duke Lorange, um famoso ladrão de Duckworth que acaba se redimindo do passado de crimes e se tornando um grande herói entre os Super Patos. O próximo, Duke Lorange, o mais famoso ladrão de joias de Pluckworth. Mas só até a invasão de Dragaunos, ele deu às suas habilidades um bom uso. Essa comida pertence às pessoas, não a Dragaunos, aquele tirano. E a gente também tem a Mallory, que é a ruivinha especialista em artes marciais da galera, Tânia, já que toda equipe que se preze precisa ter um especialista em informática e gênio para construir armas e equipamentos, e por último, mas não menos importante, o barra pesada Green Hardwing, o fortão da equipe que, como a própria narração do desenho conta, é capaz de entortar aço só de olhar. E essa galera reunida obviamente consegue vencer a invasão. E aí, no melhor estilo Transformer G1, ali quando os Autobots perseguiram os Decepticons pelo espaço, acontece o mesmo e essa galera toda acaba entrando ali em uma fenda interdimensional e vem parar na Terra. Só que no meio dessa encrenca toda, o herói Canard, que era o principal, acaba se perdendo no espaço para poder salvar o resto da equipe. E o Wildwing herda a máscara do poder, se tornando o novo líder dos Super Patos. Daí pra frente, 26 episódios divididos entre 2 temporadas que o desenho teve, mostra os heróis do hóquei formando um time e, obviamente, enfrentando o maldoso Lord Dragonius e a sua trupe do mal cada vez que eles tentam algum plano para dominar ou destruir a Terra. Esqueça, seu nojento! Ninguém vai te ajudar, não! O que estava dizendo, lesma inútil? É Dragaunos! Espero que não estejam muito surpresos. E olha, temos aí vilões como o Wraith, um feiticeiro que é o segundo em comando dos Saurianos, o assustador Sid, que tem um ódio mortal dos Super Patos, e o Camaleão, o alívio cômico dos vilões, além, é claro, de um grande exército de robôs para os heróis poderem utilizar suas habilidades sem limites. Afinal, apesar de radical, ainda era um desenho animado feito para criançada. Só que é aquela coisa, né? Como nem só de lagartos inteligentes vive o mal, os heróis vira e mexe também enfrentavam outros vilões. Essa área é nossa. Entrou em nosso caminho, precisa pagar. Rapaz, já tem uma lista com todos os devedores. Por que não mexem com a gente, seus cabeças de melão? Bonitas máscaras. Quem são vocês, esquisitões? Vocês nunca vão a jogos de rock, é? Não, mas ficaremos felizes em colocar vocês no gelo, Peru. Somos patos, seu cretino.
E para fazer a frente para esse mal todo, os heróis construíram uma base que ficava debaixo da arena de hóquei de Anaheim do desenho, que era chamada de A Lagoa. E claro, o mesmo apelido que a arena de Anaheim da vida real tinha ganho dos torcedores dos Mighty Ducks. E eles também tinham o poderoso computador Drake One, também a Migrator, que era a poderosa van de batalha, já que todo herói dos desenhos animados tinha que ter o seu próprio veículo estiloso. Também o avião Arrowwing, capaz de viajar pelo espaço e o responsável por trazer os Super Patos para o nosso mundo. E ainda os heróis tinham as lanchas, armas e tudo mais. E tá, eu sei, a gente tá falando de um desenho dos anos 90, obviamente, heróis dessa época tinham que ter motos radicais, não é verdade? E os Super Patos tinham as estilosas Duck Cycles, capaz de dar velocidade e versatilidade extra para os heróis em qualquer cenário de batalha. E se isso não fosse o bastante, os Super Patos ainda tinham aliados de valor, como a dupla Trash e Mook, donos de uma loja de quadrinhos e um dos primeiros a conhecerem os Super Patos quando eles chegam na Terra, Bernie Blitzman, um menino gênio que se torna um grande parceiro dos heróis, e Brown, um caçador de recompensas intergalácticos e muito mais. E olha, não que não fosse bom, mas Super Patos não era um desenho que vivia só de pancadaria e radicalidade. O caso é que vira e mexe, o desenho estava fazendo paródia de algum filme do passado ou mesmo da atualidade dos anos 90, como foi o caso do 13º episódio, que é basicamente uma paródia de Jurassic Park, ou então o 16º episódio, praticamente uma releitura de Pulp Fiction. Well, let's get in character. The comedian sent us. Unexpected company? E olha, nessas, teve episódio que homenageou até mesmo o Superman e ainda De Volta para o Futuro e por aí vai. Realmente foi um desenho bem inspirado na produção. Olha, e na parte da dublagem, Super Patos tem várias curiosidades, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, sendo que lá fora muita gente famosa dublou os patos. Por exemplo, o herói Wild Wing Flashblade foi dublado por ninguém menos que o Barrados no Baile, Ian Ziering, que também gosta de matar tubarões nas horas vagas. Já o Green Hardwing foi dublado pelo ator Brad Garrett, que era cara bem conhecida de quem curte Saturday Night Live e vários filmes de comédia. Já o empresário Phil Palmfader foi dublado por ninguém menos que o grande Jim Belushi, enquanto o vilão Lord Dragonius ganhou voz pelo lendário Tim Curry. E o Camaleão foi dublado pelo Frank Walker, dono de milhares de vozes nos desenhos animados dos anos 80 e anos 90, e ainda tivemos o malvadão Sid sendo dublado pelo sempre sinistro Clancy Brown. Elenco de responsa, diz aí. E aqui no Brasil, adivinha quem dublou Super Patos? Se você falou Delarte do Rio de Janeiro, você acertou. E a gente teve o grande Marco Antônio Costa como líder heróico Wildwing, o Nosedive sendo dublado pelo Oberdan Jr., o Duke Orange com a voz do Duda Ribeiro, a Pata Mallory sendo dublada pela Mônica Rossi, enquanto a Tânia foi dublada pela Nádia Carvalho. O gigante Hardwing ganhou voz com o também grande Maurício Berger. E se o vilão Dragonius foi dublado por uma lenda lá nos Estados Unidos, aqui a gente não podia ficar para trás. E o personagem foi dublado por ninguém menos que o lendário Jorge Ramos, enquanto o engraçado Camaleão foi dublado pelo nosso eterno e querido Orlando Drummond. Vão pagar pelo que fizeram a meus ancestrais. Você já comeu pato antes, Camaleão? Eu, sim. Quer saber se já participei de algum festival de patos? Já que perguntou, não. Olha, um elenco de primeira grandeza tanto lá fora e aqui no Brasil não tem nem o que discutir. E por falar no Brasil, esse desenho passou no SBT ali no finalzinho dos anos 90, a partir de 1998 até o início dos anos 2000 no mais que clássico programa Disney Club. E como todo desenho radical de antigamente, tinha que ter os seus próprios brinquedos radicais. E Super Pato ganhou uma linha de brinquedos por lá que foi muito caprichada, produzida pela Mattel em 1997. Wild Wing scoring with his net. Nosedive fires his puck missile. Super climbing Duke and Grin blasts his Pucksuka. And the new Arrowwing on the way. That's rock and roll! Mighty Ducks figures an Arrowwing plane, each sold separate from Mattel.
Enfim, eu acho que de uma forma ou de outra, todo mundo que viveu os anos 90 teve algum contato com Mighty Ducks, seja com aqueles bonés irados que a gente usava, que tinham 6 linhas, né, que todo mundo achava bonitão demais, seja com os desenhos animados, seja com camiseta, seja ali com os filmes, enfim, de algum jeito a gente gostou de Mighty Ducks. E o engraçado é que a Disney acabou vendendo o time em 2006 e a equipe passou a se chamar apenas Anaheim Ducks, e foi a partir daí que os Patos começaram a ganhar campeonatos na NHL. Já o ator Emílio Esteves e o seu treinador Gordon Bombay retornou recentemente em 2021 com a série The Mighty Ducks Game Changers do streaming Disney Plus, conhecida como Virando o Jogo dos Campeões por aqui, e que ainda contou com o retorno de outros vários atores dos filmes originais e teve o ator Josh Duhamel como treinador da segunda temporada. Mas agora eu quero saber, se lembravam realmente dos Patos de Anaheim, dos Patos do hockey? Ou começaram a lembrar agora, curtiam mais o desenho animado ou mais o filme? Bora comentar aqui pra gente conversar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Está chegando agora aqui no canal, ou já está aqui um tempinho, mas ainda não está inscrito? Bora lá, se inscreve aqui e badala o sininho, e aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.